10. O pai como rei. Vamos rever as 3 principais funções de um pai. Como sacerdote, ele representa a sua família perante Deus. Como profeta, ele representa Deus para a sua família. Finalmente, como rei, ele governa a sua família no lugar de Deus e para Deus. O que é que significa dizer que o pai é um rei? Em 1 Timóteo 3, 4, 5, Paulo discute as qualificações necessárias para um homem que queira ser um líder na igreja. A área mais importante de todas, diz ele, é a condição em que se encontra o lar, ou a família daquele homem. Deve ser um homem que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. 1 Timóteo 3, 4. Ele deve exercer autoridade e fazer com que os seus filhos sejam respeitadores, obedientes e estejam sob o seu controle. A palavra grega que traduz governe significa literalmente ficar em frente de, ou ser o cabeça de. Contém muitas ideias que se relacionam com esta, como governar, proteger e controlar. Essencialmente, a palavra significa que o pai tem a posição frontal na sua família. Ele fica à frente do seu lar. Ele coloca-se entre a sua família e todas as pressões e perigos da vida. Ele também os encabeça e dá o exemplo de um modo de vida como agrada a Deus. Uma liderança de sucesso no lar, continua Paulo a defender, é essencial para a liderança na igreja. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, pergunta ele, terá cuidado da igreja de Deus? Por outras palavras, se o homem não conseguir atingir uma liderança de sucesso no seu próprio lar, não poderá esperar ter sucesso como líder na igreja de Deus. Houve uma época em que desfrutei de um breve conhecimento com Levi Petrus, um sueco que pastoreava a maior igreja pentecostal da Europa durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele era um homem que levava muito a sério os requisitos bíblicos para se ser pastor. A certa altura, apresentou-se perante a sua congregação e comunicou-lhes que se demitia da posição de pastor. As Escrituras dizem que devo manter os meus filhos sob sujeição, explicou ele. Mas os meus filhos não estão a seguir a Deus. Por essa razão, tenho de demitir-me. Não faça isso, responderam todos. Vamos orar pelos seus filhos, para que eles sejam salvos. Todos oraram. Os filhos do pastor foram salvos. E o pastor Petrus não se demitiu. Infelizmente, há muitos homens no ministério divino, hoje em dia, que não levam muito a sério este requisito das Sagradas Escrituras. Há uma razão lógica para que o sucesso como pai seja requerido para se ser pastor. O lar é realmente uma igreja em miniatura. Numa igreja do Novo Testamento, havia 3 elementos principais. 1. O pastor, normalmente no plural, que também se chamavam anciãos. 2. Diáconos, ou ajudantes. 3. A congregação ou rebanho. A estes correspondem os 3 elementos principais no lar. 1. O pai, que tem a responsabilidade de pastor. A esposa, que foi criada para ajudar o marido, tal como o diácono ajuda o pastor. 3. Os filhos, que são a congregação ou rebanho. Deus construiu dentro da família todos os elementos básicos que formam uma boa igreja no Novo Testamento. Deus, de fato, diz ao pai de família: faz com que a sua pequena igreja tenha sucesso, aquela que eu te entreguei no teu lar. E então ficarás qualificado para ser promovido para a igreja de Deus. Seguindo os passos de Abraão. Vamos debruçar-nos sobre Abraão como uma imagem de um pai que aceitou e cumpriu a sua responsabilidade para governar ou ser o rei da sua família. Já alguma vez pensaram sobre a razão por que Deus escolheu Abraão entre as centenas de milhares de homens que viviam na terra naquela altura? Por que Abraão foi privilegiado em iniciar uma nova raça que traria salvação a toda a humanidade? Primeiro, olhem para o significado do nome de Abraão. Originalmente, era Abrão, que significa pai exaltado. Depois, quando Deus fez a sua segunda e eterna aliança com este homem, ele mudou seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Em ambas as formas, podemos ver que a ideia principal deste nome
era o fato de significar pai. Isso tem um significado tremendo. Deus escolheu Abraão como pai. Depois vejamos uma coisa muito importante que Deus disse sobre Abraão. Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Gênesis 18, 17 a 19. A versão em linguagem corrente diz: eu escolhi-o para ensinar aos filhos e descendentes a seguirem. A palavra traduzida aqui como ensinar no hebraico é comandar. Também é usada dessa forma nos mandamentos de Moisés. Em qualquer tradução que sigamos, o fato é que Abraão é qualificado para a escolha de Deus porque Deus pôde confiar nele para comandar os seus filhos e a sua casa. A palavra comandar é uma palavra muito forte, quase um termo militar. Algumas esposas e mães poderão dizer: está a referir-se ao fato de o homem ser um ditador? Não. No entanto, há algumas situações na qual o homem deve ter a responsabilidade de dizer: para agradar a Deus e sermos abençoados, esta é a forma como vamos fazer estas coisas na nossa família. Não vamos fazer dessa maneira, mas desta. Um pai tem o direito, creio eu, de determinar algumas das regras básicas da sua casa. A que horas comerão juntos, a que horas as crianças vêm para casa, o tipo de passatempo que podem ter, o uso da televisão e assim por diante. Não é um privilégio do pai, é do seu dever. Claro que o pai não deve tomar decisões desse tipo sem antes consultar a sua esposa e procurar saber se ela está de acordo. Apesar de tudo, a responsabilidade final da ordem na casa recai sobre o pai. É ele quem deve responder perante Deus em relação à sua família. Em Romanos 4, 11 e 12, podemos ler que Abraão é o pai de todos os que seguem os seus passos. Isso significa que eu não posso apenas dizer: já nasci de novo, e por isso Abraão é o meu pai. Eu tenho que seguir os passos de Abraão. Não há área onde isso seja mais importante do que na família. Ordem na família celeste. Para conhecermos o padrão perfeito da autoridade na família, precisamos de observar a família divina no céu. Como é que a autoridade se distribui no relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho? A forma como Jesus falou sobre o seu relacionamento com seu Pai desafia muitas das teorias contemporâneas sobre a educação de crianças. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. João 10, 17 e 18. Por aqui fica muito claro que Deus Pai dá os mandamentos e Jesus, o Filho, cumpre-os. Mais uma vez, em João 12, 49 e 50, Jesus disse: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Portanto, em todos os seus ensinamentos, Jesus estava a obedecer ao seu mandamento, que ele tinha recebido de Deus, seu Pai. Além disso, em João 14:31, enquanto Jesus se preparava para sair da sala da última ceia e enfrentar o encontro que levaria ao seu julgamento e execução, disse: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então Jesus foi para a cruz em obediência ao mandamento de seu Pai. Esse foi o mais difícil teste de obediência. Em Hebreus 5:8, o escritor faz um resumo de tudo isto numa simples frase: ainda que era filho, aprendeu a obediência,
por aquilo que padeceu. Aqui temos o padrão das duas pessoas divinas, o Pai e o Filho. O Pai deu os mandamentos e o Filho aprendeu obediência a obedecer aos mandamentos. A sua obediência custou-lhe a vida. Na Bíblia, não encontramos modelo para o desleixo, a desobediência ou a falta de cuidado. Deus é um Deus preciso. Ele diz-nos exatamente o que quer que façamos e espera que nós o façamos. Esse é o modelo que deve ser reproduzido na família humana. Nós, na Terra, não temos liberdade para melhorar o padrão que o céu nos deu. Disciplina no lar. Em Hebreus 5:8, acabamos de ver que Jesus teve de aprender a obediência. Isso indica que a obediência precisa de ser ensinada. Ao ensino da obediência chama-se disciplina. Se mesmo Jesus precisou de se submeter à disciplina, quanto mais precisamos nós de disciplina, bem como os nossos preciosos, mas imperfeitos filhos. Se quiser ser um sucesso ao educar os seus filhos, precisa de combinar o amor com a disciplina. Por outro lado, uma forma para os filhos serem pessoas infelizes e frustradas é estragá-los com mimos, dar-lhes tudo o que pedirem, fazer tudo o que quiserem, ceder a todos os seus pedidos. As crianças que são educadas dessa forma irão, ao crescerem, esperar que a vida as trate como os pais as trataram. Todavia, a vida não joga esse jogo com as mesmas regras. A vida é bastante dura e está a ficar cada vez mais dura. Já observei as vidas das pessoas cujos pais as trataram com indulgência antibíblica. E posso dizer que em vários aspectos têm tido vidas difíceis. Mimar as crianças não é bondade. Com frequência, até é a expressão da preguiça. Exige muito menos esforço mimar uma criança do que discipliná-la. Os filhos mais infelizes são aqueles que não conhecem a disciplina na vida. Também são os mais inseguros, porque uma criança precisa de ter barreiras que lhe tragam segurança. Lembro-me quando a minha filha africana, Jéssica, tinha cerca de 16 anos e estava a passar pelos problemas normais dos adolescentes. Apesar de ser cristã sincera, ela queria a certa altura fazer alguma coisa que não estava certa, nem era uma coisa sábia para se fazer. Posso fazer isso? Perguntou ela. Deixa-me fazer isso? Não, não deixo, disse eu, porque isso vai ser mal para ti. Esperava que a Jéssica ficasse zangada, mas vi nos olhos dela um alívio pelo fato de eu ter estabelecido uma barreira. Ela não tinha força suficiente em si própria para criar aquela barreira, mas estava grata que eu a tivesse criado por ela. É injusto deixar as crianças completamente à solta, especialmente no mundo de hoje, sem barreiras. Essas barreiras deviam ser simples, práticas e deviam ser explicadas às crianças. Por que é que não podemos ver esse programa na televisão? Porque mostra um mau exemplo e te encoraja a fazer coisas que não são boas para tu fazeres. Pode também haver algumas situações para as quais a resposta ao porquê seja apenas porque o pai ou a mãe estão a dizer para fazeres isso. Para as crianças mais pequenas, pode ser complicado compreender a razão para certas regras. E apesar de tudo, o nosso Deus Pai muitas vezes faz regras para o seu povo sem nos dar todos os seus motivos. Duvido, por exemplo, que a maior parte dos israelitas entendesse todas as regras e razões para as regras relacionadas com a sua dieta de Levítico 11. No entanto, Deus esperava que eles lhe obedecessem. Enquanto os nossos filhos estavam a crescer, uma passagem da Escritura que Lídia e eu lhes demos para decorar era 1 Samuel 15:22. Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Anos mais tarde, fiquei admirado ao descobrir que alguns dos meus filhos estavam a ensinar aos seus filhos a mesma passagem. No capítulo seguinte, vou continuar o nosso estudo sobre a paternidade, contrastando com dois pais descritos no livro de Gênesis. Audiolivro Maridos e Pais. Descubra o propósito do Criador para os homens, por Derek Prince.
9. O pai como profeta. Vamos agora analisar a responsabilidade do pai como profeta da sua família. A diferença entre as funções de sacerdote e as de profeta é a seguinte: como sacerdote, ele representa a família perante Deus. Como profeta, ele representa Deus perante a família. Lembremos-nos também que se pode ser profético não só pelo que se diz, mas através do nosso comportamento. Há 4 formas específicas para os pais fazerem isso. 1. Representando Deus através do exemplo. Um pai representa Deus para sua família através do exemplo. Isso é o mais semelhante a Deus a que um homem pode chegar. Há, no entanto, outro lado dessa situação. O pai pode representar Deus na sua família, mas também pode representar Deus de forma errada para a sua família. Será que o pai é amoroso, acessível, cheio de compaixão, forte? É fácil uma criança imaginar Deus dessa maneira se o seu pai for assim. Mas se o pai for amargo, irado, crítico ou simplesmente ausente e irresponsável, essa criança começará a sua vida com uma ideia negativa sobre Deus. Frequentemente, essa ideia demora muito tempo para desaparecer depois de ser mal interpretada no início da vida. Há pouco falei no jovem que disse: "O meu pai é o homem que mais odeio na vida." Obviamente, o seu pai tinha representado Deus mal na vida daquele jovem. Como é que um pai pode funcionar como profeta na sua família para o bem e não para o mal? Acima de tudo e principalmente através do amor. Todas as crianças nascem nesse mundo com uma necessidade inata de amor. O amor da mãe é belo e insubstituível, mas não é suficiente. Há uma qualidade diferente no amor de um pai. Mesmo para um bebê, esse amor demonstra força, segurança e, acima de tudo, valor pessoal. Quando falta esse tipo de amor na vida de uma criança, o resultado é uma ferida profunda, descrita provavelmente melhor como rejeição, um sentimento de não ser importante ou de não se ser querido por alguém. Foi essa ferida principal que matou Jesus na cruz, a rejeição do seu pai. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes?" Marcos 15, 34. Mas não recebeu resposta. Então, curvou a sua cabeça e deu o seu último suspiro. Essa foi a consequência terrível e final que Jesus suportou por ter ficado identificado com o pecado de toda a humanidade. O mal do pecado é tão terrível que Deus Pai teve que fechar os seus ouvidos até ao grito do seu Filho amado. Mas lembremos-nos que Jesus suportou a nossa rejeição para que possamos ter a sua aceitação. Incontáveis milhões na nossa sociedade contemporânea carregam em si as feridas profundas da rejeição. Há quem nunca tenha conhecimento do amor da mãe ou do pai. Outros conheceram o amor da mãe, mas não o do pai. Na maior parte dos casos, essa ferida da rejeição nunca realmente é diagnosticada. Aqueles que a apresentam passam pela vida sentindo-se incompletos, mas nunca entendem o que lhes está a faltar. Os sintomas dessa ferida podem ser passivos ou ativos. O lado passivo dos sintomas pode manifestar-se de uma ou de várias das seguintes formas: depressão, cinismo, falta de motivação, falta de esperança e, por último, tendências suicidas. Do lado ativo podem tomar a forma de frustração, raiva, rejeição da autoridade, violência, criminalidade e, por último, assassínio. A causa não diagnosticada de muitos crimes e violência na sociedade ocidental é, segundo o meu ponto de vista, tão simples e radical como esta: o fracasso dos pais em amar os seus filhos. Algumas vezes o problema não é que os pais não amem os seus filhos, mas em não saberem como demonstrar o seu amor. O amor não demonstrado não mitiga a necessidade da criança. Ao crescer, de muitas formas tomaram bem conta de mim, mas a minha família pertencia a uma sociedade britânica de pessoas orgulhosas e duras. Raramente demonstravam algum sinal de calor emocional. Não que não o tivessem no seu coração, mas estavam restringidos por regras sociais não escritas e não o demonstravam.
Nunca me lembro, por exemplo, de o meu pai me ter alguma vez sentado no seu joelho. Isso deixou um vazio na minha personalidade, que só tem podido ser preenchido por um relacionamento mais profundo com Deus como meu pai. Descobri, no entanto, que o amor paternal de Deus não é fraco nem sentimental. Ele não permite preguiças ou birras dos seus filhos. Pelo contrário, o seu amor é expresso através de uma disciplina firme. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12:6. Através do livro de Provérbios, Salomão enfatiza tanto a importância como a urgência da disciplina de um pai. Por exemplo, o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo castiga. Provérbios 13:24. E ainda, castiga teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Provérbios 29:17. A experiência confirma que o conselho de Salomão era extremamente pertinente. No lar onde as crianças não são disciplinadas, não há muita paz. Como o pai é o chefe da família, toda a disciplina deveria ser encarada como vinda dele. No entanto, há ocasiões em que a mãe pode ser a pessoa que a aplica. É importante que a disciplina paternal seja sempre a mesma. Ambos os pais devem seguir um modelo de disciplina com o qual tenham mutuamente concordado. De outra maneira, é possível que os filhos procurem por um dos pais contra o outro. Ao exercer a disciplina, devemos manter-nos longe de dois perigos opostos. O primeiro perigo é o da rebelião da criança. Para evitar essa rebelião, certifiquem-se que a disciplina é firme e coerente. Não permitam que as crianças se tornem caprichosas ou irresponsáveis ou que vos respondam mal educadamente. Exijam que façam imediatamente e com calma o que lhes é dito. Deve-se, entretanto, evitar o extremo oposto, que é o desencorajamento. Se um pai é severo, crítico e exigente sem razão, a criança ficará desencorajada e terá a atitude de não vale a pena. Nada do que eu fizer vai agradar o pai, mais vale nem tentar. Paulo diz duas coisas sobre este assunto. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses 3:21. E ainda, e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Efésios 6:4. Tenho ministrado a muitas pessoas com severos problemas emocionais. Nem posso sequer enumerar os casos em que a falta de autoestima de alguém ou o sentimento de ser um falhado se remonta a um incidente na infância, onde receberam um tratamento negativo de um dos pais. Pode ter sido uma crítica, ou ter sido gozado ou indevidamente repreendido em frente de terceiros, ou até uma coisa pior. Esse tipo de tratamento deixou uma ferida na alma da criança que não foi curada durante mais de 20 ou 30 anos. Um pai, por um lado, deve manter a disciplina, mas, por outro, não deve desencorajar o seu filho com exigências injustas ou em excesso. 2. Representando Deus através do ensino. O exercício da disciplina no lar irá preparar o caminho para a segunda faceta do ministério como profeta exercido pelo pai na sua família. Instruir a família nos caminhos e na palavra de Deus. Uma das coisas que ficou muito clara para mim, como diretor da Escola de Formação de Professores no Quênia, foi o fato de que, se não se conseguir disciplinar os alunos, também não é possível ensiná-los. Por isso é que na cultura contemporânea há tantas crianças que não respondem ao ensino. No entanto, se a disciplina for mantida, o ensino também é possível. Paulo diz: e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios 6:4. Quem é que, de acordo com este versículo, é o responsável principal por ensinar aos filhos a verdade da palavra de Deus? O pai. Mas quem é que frequentemente o faz? A mãe. É essa a ordem de Deus? Não. Mas se for assim que a palavra de Deus é ensinada, quando Joãozinho tiver cerca de 12 anos, poderá dizer: quero ser um homem como o pai. Ele não vai à igreja nem lê a Bíblia. Então, eu também não tenho que fazer isso. É por essa razão que em muitas congregações há o dobro de mulheres em relação aos homens. Deus abençoa as mulheres que devem dar instrução à sua família, pelo fato do pai ter falhado. O problema
é que os rapazes ficam com a impressão de que o cristianismo é uma coisa só para mulheres. As mulheres que têm a tarefa de instruir os seus filhos precisam, pois, de se certificar que é um líder espiritual masculino na vida dos seus filhos. Moisés dá conselhos incríveis aos pais a respeito da instrução espiritual nos seus lares. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por esteiras entre os vossos olhos. Deuteronômio 11:18. A palavra de Deus, por outras palavras, deve ser visível na nossa vida. Nesse versículo em Deuteronômio 11, inseri a palavra paz em parênteses. Fiz isso para chamar a atenção para um ponto no original hebraico que não é muito claro na nossa língua. Os verbos e os pronomes em hebraico têm formas diferentes consoante o gênero, masculino ou feminino. Da pessoa que fala ou para quem se fala. Na passagem acima citada, todas as palavras são do gênero masculino. Por outras palavras, Moisés está a dirigir-se principalmente, mas não exclusivamente, ao pai. Isso não significa que as mães não devam participar no ensino dos filhos, mas significa que é o pai, em cada família, que deve ser encarado como a autoridade da qual procede o ensino. Em Deuteronômio 11:19, Moisés continua: e ensina-as aos vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Qualquer situação da vida familiar pode ser uma ocasião para ensinar as Escrituras aos mais novos. Não confine esse ensino apenas a um cenário religioso, um dia por semana. Através dos anos, já ministrei aos filhos de um grande número de obreiros. Para essas crianças, a religião era frequentemente uma roupa especial que vestiam para ir à igreja ao domingo. Voltavam com ela vestida para casa, despiam-na, penduravam-no no guarda-roupa e não a tornavam a usar até ao domingo seguinte. A culpa era dos pais, porque a fé, para valer alguma coisa, deve fazer parte da vida diária na nossa casa. No capítulo 1, mencionei o fato de Lídia, antes de nos casarmos, ser mãe de 8 meninas adotivas, que ela educou sozinha. Naquela família, tinham muitas vezes falta de dinheiro e, frequentemente, não tinham a certeza de terem comida no dia seguinte. Uma das coisas que Lídia fazia era orar com as meninas. Meninas, dizia ela, não temos nada para o pequeno almoço. É melhor orarmos. Todas oravam e a comida aparecia. Ver a resposta de Deus às suas orações ensinou mais sobre ele àquelas crianças do que uma dúzia de lições de escola dominical. Nunca mantenham as crianças fora da vossa vida espiritual. Incluam-nas nela. Quando forem de férias, orem juntos sobre o lugar para onde irão e o que irão fazer. Se uma criança tiver um problema na escola, não lhe dê só a resposta correta, mas digam: vamos orar sobre esse assunto. Quando as crianças aprendem a orar, tornam-se cristãs. Posso dizer isso por experiência. Todas as nossas meninas foram tentadas. Todas tiveram as suas provações e problemas. No entanto, todas se lembram das alturas das suas vidas em que Deus respondeu às suas orações. Quando eu e Lídia servíamos como missionários para a educação no Quênia, levamos a nossa filha Elizabeth, que naquela altura tinha 18 anos, a uma conferência em Mombasa. Elizabeth sofria de miopia e a sua visão estava a deteriorar-se. Ano após ano, tínhamos de lhe comprar óculos mais fortes. Então, dissemos ao pregador em Mombasa: podia orar pelos olhos da Elizabeth? Ele orou e ela tirou os óculos. Nós não lhe dissemos para fazer isso. Alguns dias depois, perguntamos-lhes como é que ela se sentia. Como estão os teus olhos? Bem, respondeu ela. Ele orou, não foi? Mais tarde, a vista de Elizabeth foi testada e estava perfeita. E ela formou-se em enfermagem sem usar óculos. Glórias a Deus! A nossa filha Elizabeth passou pelo mesmo tipo de teste que todos os cristãos passam, mas houve uma coisa da qual ela nunca duvidou: Deus é verdadeiro. Qual era a prova que tinha disso? A sua visão. Uma experiência de uma oração respondida
é uma âncora quando se está em perigo de se ser levado pela maré deste mundo. Então, deixemos que se lembre de qualquer coisa que aconteceu quando oramos com eles. Um grande amigo meu ministrava as suas 4 filhas. Elas eram como as filhas de Filipe. Enquanto ainda eram crianças, já tinham, cada uma delas, um ministério profético. Vê Atos 21, 8 e 9. E uma responsabilidade especial na oração. Uma orava pelas finanças, a segunda pela cura, a terceira por problemas na escola e a quarta por qualquer outra necessidade. Devido ao fato dessas meninas estarem ativas na vida espiritual da família, ficaram também enraizadas em Cristo. Como resultado disso, a família manteve um relacionamento muito chegado, mesmo depois das meninas se terem casado. Não se abençoam crianças retirando-lhes responsabilidades. Pelo contrário, quanto mais se empenharem, mais fortes serão. Mas é necessário fazê-lo gradualmente e com sabedoria. 3. A comunicação de 2 vias. Para ensinar a família sobre Deus, é preciso que se tenham vias de comunicação desimpedidas. Há muitos livros e professores que ensinam a comunicar, mas eu quero deixar-vos algumas das minhas observações. Em primeiro lugar, a maneira mais eficaz de comunicação entre o pai e um filho é aquela que acontece no cenário não religioso. Se os filhos associam a instrução dada pelo pai com qualquer coisa rígida, formal e religiosa, no final irão ter a tendência de se ressentirem tanto da fé como da instrução. Outro princípio fundamental na comunicação com os filhos é não falar apenas com eles, mas deixar que eles falem conosco. A maior parte das pessoas que lidam com jovens caprichosos ou delinquentes concordam que quase todos têm uma queixa comum: os seus pais nunca os ouviam. Encorajem os vossos filhos a expressarem-se e a explicarem os seus problemas. Não construam uma atmosfera demasiado religiosa e não se choquem com algumas das coisas que vão ouvir. Finalmente, as coisas mais importantes que se podem dizer a um filho ou filha são normalmente ditas de forma casual e espontânea, na altura que menos se espera, a trabalhar no jardim, na quinta, durante uma pescaria, ao limpar a garagem ou tentando descobrir por que é que o carro não funciona. É nessas alturas que se podem transmitir aos nossos filhos princípios profundos da palavra de Deus. Só o fato de ter um culto de família não fará. Muito depende de como a família passa o resto do tempo. As situações diárias dão origem à comunicação verdadeira. 4. A salvação da família nos últimos dias. Já ensinei esta passagem muitas vezes. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será. Também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26. Sempre apontei que as coisas malignas dos dias de Noé estão hoje em dia perante os nossos olhos. Mas um dia vi a mensagem positiva na história de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca. Hebreus 11, 7. Deus avisou Noé, um homem justo, sobre o desastre que se esperava e ele preparou-se e salvou a sua família. Os dias em que vivemos hoje estão a tornar-se cada vez mais como os dias de Noé. Há um aspecto particular dos dias de Noé, que era o fato da terra estar cheia de violência. Gênesis 6:13. Isto certamente acontece na terra de hoje. Crimes violentos estão a tornar-se cada vez mais banais. Tendo nascido na Inglaterra entre as 2 guerras mundiais, ainda me posso lembrar quando arrombar um carro ou assaltar uma senhora seriam os títulos dos jornais. Hoje os crimes violentos são tão comuns que nem merecem ser noticiados. Todos podem, com certeza, lembrar-se ainda do tempo em que não era necessário entrar num avião passando por uma revista pessoal, mas hoje não. Deixe-me contar-vos brevemente 2 incidentes nos quais a sensibilidade de um pai salvou de morte certa um ou mais membros da família. Um dos netos estava a conduzir a carrinha da família. Nela viajavam a sua esposa e 3 crianças. Normalmente a esposa iria sentada no lugar do passageiro, ao lado do condutor, mas por alguma razão ela estava sentada atrás com as crianças. Ao passar por baixo de um viaduto,
Alguém atirou à carrinha um grande pedaço de cimento. O para-brisas em frente do lugar do passageiro estilhaçou-se e todos os passageiros ficaram cobertos de pó de vidro. Mas ninguém se feriu. Só nesta altura é que os pais perceberam por que é que tinham sido impedidos de sentar alguém à frente, ao lado do condutor. Se alguém viajasse à frente, o resultado teria sido completamente diferente. O segundo incidente aconteceu com um amigo meu, a quem chamarei Malcolm. Ele teve a premonição, uma noite, que algum perigo estava a ameaçar um membro de sua família. Na manhã seguinte, quando a sua filha se arranjava para sair para o trabalho, no automóvel da mãe, tal como fazia todos os dias, Malcolm disse-lhe: "É melhor hoje levares o meu carro e não o da tua mãe." Ao volante do carro do pai, a jovem chegou a uma parte da estrada que tinha óleo derramado. O carro derrapou, ela perdeu o controle e teve um acidente, mas foi poupada de ficar severamente ferida devido ao airbag, que se encheu de ar. Se ela tivesse levado o automóvel da mãe, que não tinha airbag, provavelmente o acidente teria sido fatal. Nos dias em que vivemos, precisamos de pais com o espírito profético como Noé. Pais que sejam sensíveis ao perigo que as suas famílias as enfrentam e que possam agir de forma a protegê-las.